no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Família Tupi no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e grande tricolor, inclusive estava ontem no Maracanã, né, assistindo aquele show e todo mundo emocionado, né, com o penúltimo jogo do nosso ídolo Fred, Dr. Silvio Provenzano. E junto estou recebendo também, para minha alegria, a médica, ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. Dando continuidade ao nosso tema sobre DSTs, hoje eles vão esclarecer dúvidas da família Tupi sobre HPV, câncer de colo de útero e gonorreia. Para começar, bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Célia também. Começar por mim, bom dia, família Tupi. Helena, obrigado. Você sabe que ontem, quando eu entrei no Maracanã, eu vi que eu estava completando exatamente 59 anos de Maracanã. Sim. E eu tive o privilégio de ter testemunhado o primeiro gol de Fred pelo Fluminense contra o Macaé. E talvez tenha visto o último. Isso foi o que? 2009 que ele veio? 2008. 8, né? 2008 para 2009 contra o Macaé, um jogo num campo pequeno, e eu, quando eu tenho oportunidade, eu tenho o privilégio de gostar de acompanhar o Fluminense. E eu estava presente. E eu te confesso, quando eu vi o Fred, os jogadores começaram a aquecer ainda no primeiro tempo. Faltavam uns 5 minutos para terminar o primeiro tempo. O Diniz mandou todo mundo aquecer. O Fred era o verdadeiro maestro da torcida no aquecimento lá atrás. E ele passou o segundo tempo inteiro. Quando o Diniz fez sinal para ele entrar, o pique que ele deu me parecia um jogador de 16 anos tendo a chance de estrear nos profissionais. Verdade. E quando ele fez aquele gol, eu, como provavelmente milhares de tricolores no Maracanã, eu não me contive, eu fui às lágrimas. Porque ele merecia muito aquele gol. Então foi um momento de pura emoção que eu pude viver ontem. Verdade. Queria, a gente tem tanta coisa para falar aqui. Essa semana aconteceu um fato muito legal. O estofador José Mauro estava fazendo sofá da minha sogra. Ele é cego. E aí chegou na casa da minha sogra, obviamente estava ela lá ouvindo o Heleno. E ele falou: a senhora ouve a Rádio Tupi? Ela, claro. Olha, o Heleno tem um médico que eu gosto muito de falar, que eu acompanho há muitos anos, doutor Silvio. Aí minha sogra deu uma risada e falou: é meu genro. Eu não acredito. Zé Mauro, ela é minha sogra. Se eu não falar isso, provavelmente daqui a meia hora eu não teria almoço. Então, Zé Mauro, um abração para ti, obrigado por nos ouvir. O Heleno te manda um abraço também. Aí, um abraço. E agora eu vou passar a palavra para a Célia, que o programa dela, eu diria que 80% do programa vai ser com a Célia hoje. Obrigado, Célia. Bom dia, amiga. Bom dia, Heleno. Bom dia, Silvio. Bom dia, Regina. Bom dia, família Tupi. É um prazer estar aqui. E hoje nós damos seguimento, né? Aquelas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Toca a bola aí, doutor Silvio. Então, a primeira bola que a gente vai falar é do tal do HPV, até porque o HPV é uma doença importante, porque graças a Deus, tanto quanto para SARS-CoV-2, a gente já tem um caminho de prevenção. O HPV tem uma vacina, que não é tão questionada como a da Covid, por N razões, inclusive de natureza política, o que é um absurdo na medicina, mas a gente hoje tem como se proteger, principalmente proteger nossos filhos. O que é o HPV? É um vírus, papilomavírus. E esse vírus, ele pode permanecer no corpo da pessoa, provocando um processo inflamatório crônico que levará ao aparecimento de uma série de lesões. Na mulher, podendo provocar uma inflamação, especialmente no colo do útero, mas também em outras partes da vagina, provocando, inclusive, o aparecimento de tumores, né? O câncer de colo está ligado a alguns tipos de HPV, tem mais de 100 tipos. Tem mais de 100 tipos, acho quase 1000 tipos de HPV. E, na verdade, 18 tipos são oncogênicos, ou seja, aqueles que podem provocar câncer. No caso do câncer do colo uterino, e a Célia me corrige se eu tiver lido errado, o HPV tipo 16 e o tipo 18 são responsáveis por aproximadamente 70% de todos os casos. É uma doença que é curável, prevenível hoje em dia, além de curável, desde que a pessoa tenha os cuidados necessários.
Cuidados não só para se infectar, mas para, se tiver tido a infelicidade de ser infectada, poder tratar precocemente. Aí vem a primeira pergunta minha para a Célia. Célia, o que provoca o HPV? Quais são os sintomas, se é que eles dão sintomas? E como fazer para diagnosticar precocemente e preveni-lo? Portanto, 3 perguntas numa só. Como você bem colocou, existem vários tipos de HPV, 200 muito bem estudados. E nós temos o de baixo risco para câncer e de alto risco para câncer. O 16 e 18 realmente são os que causam maior risco. 70% dos cânceres são por esse tipo. Mas prevenção, primeira coisa, é usar a camisinha. A camisinha é a melhor maneira de prevenir a infecção pelo HPV. A mulher pode ter contato durante o ato sexual com HPV no sexo oral, vaginal ou anal. E ela pode adquirir o HPV estando imunologicamente bem. Alguns tipos não exige maior risco oncogênico. Ela pode, ao longo do tempo, não ter mais manifestação desse HPV. Mas podemos sim ter o agravamento da infecção e essa infecção virar um câncer. Então é fundamental a colpocitologia, o nosso preventivo, que é o Papa Nicolau, que é um exame que a mulher deve ser submetida periodicamente. Hoje, o Ministério da Saúde recomenda que a mulher dos 25 aos 64 anos tenha a prevenção em relação ao câncer de colo uterino. De que forma? Houve uma mudança aí. Nós temos hoje aquela mulher que fez 2 preventivos no período de 1 ano e que esses preventivos foram normais, sem qualquer infecção virótica, essa mulher pode passar o preventivo para de 3 em 3 anos. Porém, se ela apresentar qualquer manifestação que não seja o habitual, que manifestação é essa? Aparecimento de verrugas na parte externa, na vulva, ou se o parceiro apresenta verrugas no pênis, se ela tem um incômodo durante o ato sexual, uma dor durante o ato que até então não havia, a presença de alguma secreção, muitas vezes sanguinolenta, uma secreção tipo água de carne, ou até mesmo um corrimento amarelado, enfim, ela tem que procurar o ginecologista mesmo antes desse aprazamento de 3 anos. É fundamental essa ida ao ginecologista. Então vejam bem, família Tupi, com o preventivo você consegue detectar precocemente essas lesões e o tratamento é direcionado no sentido da cura. Então existem alguns procedimentos que o ginecologista, e geralmente só ele, tem a capacidade, a expertise necessária para fazê-los. Mas Célia, eu falei da vacina. Se eu quiser tomar vacina, eu que já entro de graça no Maracanã, eu descobri isso ontem. Quis pagar o ingresso, não deixaram, 65 anos. 0800. Eu preciso tomar? Eu posso tomar a vacina? Não, eu sei que tem uma idade que a gente dá vacina, que é diferente no menino e na menina. A questão da vacina é fundamental. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde está mudando todo o protocolo de controle no mundo em relação ao câncer de colo uterino. Mas no Brasil, nós estamos muito aquém ainda em relação à cobertura vacinal, o que é triste. A Organização Mundial de Saúde coloca em torno de 90% da população que nós queremos atingir, que é de adolescentes, ter a cobertura vacinal. Nós não chegamos nem a 50%, infelizmente. Bom, a vacina da menina, nós temos nos postos de saúde, são 2 doses de 9 a 14 anos. Para os meninos, de 11 a 14 anos. É gratuito, são 2 doses e nós temos a mesma vacina também oferecida para quem é portador de HIV
e quem foi transplantado. Qualquer transplante, as pessoas podem procurar também o posto de saúde, só que aí não são 2 doses, serão 3 doses e é oferecido até a idade de 26 anos. Agora, a sua pergunta, Silvio, qualquer idade pode usar? Sim, pode. Só que aí não com a cobertura nos postos de saúde. Tem que procurar unidades particulares. Mas pode ser feito sim. Mas lembrando aquilo que você há pouco disse, e que o Ivan Vicente lá na minha página sempre coloca, capa no garoto ou na mocinha. Porque a gente tem o preservativo feminino também. A melhor forma que nós temos de prevenir as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, é exatamente pelo uso do preservativo, seja o preservativo masculino, condom, seja com o preservativo feminino. Aí a gente evita. Mas a gente precisa falar também, Célia, das gonococcemias. O que é isso? É a infecção causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, que muitas vezes vem associada com a infecção por uma outra bactéria, Chlamydia trachomatis. A gente aprende todos esses nomes, você vê que falar Fred é muito fácil. Então, a Neisseria gonorrhoeae e a Chlamydia trachomatis, elas podem provocar um quadro clínico em tudo semelhante, tanto que quando o médico, no seu consultório, na emergência, se depara com um homem ou uma mulher, e geralmente é o homem que manifesta sintomas, a Célia vai explicar isso melhor. Ele pensa nos dois e ele trata. Felizmente o tratamento é muito semelhante para as 2 bactérias. E a gente às vezes pensa numa e acerta na outra, mas o importante é que resolve o problema. Pergunta, Célia, como é que se manifesta, tanto no homem quanto na mulher, as infecções pela Neisseria gonorrhoeae e pela Chlamydia trachomatis? Neisseria gonorrhoeae causa Madame Gonô, blenorragia, gonorreia. A gonorreia era muito conhecida e falada tempos atrás, né? E veio a clamídia. A clamídia, muito interessante, tudo começou lá na Europa, muitos anos atrás. O que nós tínhamos de frequência de infecções por gonorreia na Europa era por clamídia. E agora nós temos as 2 aqui no Brasil de igual forma. No homem, ele apresenta uma queixa, uma ardência urinar e percebe, depois de um ato sexual, tanto o homem como a mulher, 2 até 14 dias após um contato sexual, digamos suspeito, ele apresenta uma secreção amarelada saindo pela uretra e uma ardência urinar. A mulher pode apresentar essa ardência urinar. Quando é a gonorreia, ela pode ter um corrimento amarelado com aspecto purulento. E aí procurar imediatamente o ginecologista. Deixa eu só te interromper um minutinho, que eu estou lembrando um detalhe muito curioso, doutor Silvio. Ela estava falando aqui, eu estava lembrando, meu falecido pai, isso aí eu tinha 14, 15 anos, em 78, 79, não tinha nada de AIDS ainda, né? A AIDS veio só nos anos 80, né? E eu lembro que quando eu completei 13, eu já dava plantão no Miguel Couto nessa época. Eu tinha 13, 14 anos e meu pai já dizia, meu filho, vai começar a sua vida sexual agora, não deixa de usar camisinha em situação nenhuma. Quer dizer, então desde 13 anos que eu uso camisinha, nunca tive gonorreia, nem nenhum outro problema. Ele nunca disse pra você que o tratamento era dar uma martelada em cima? Não, ele não entrava em detalhes, ele só disse o seguinte, olha, evita qualquer tipo de problema. Na época, todo mundo tinha medo de pegar gonorreia, né? Então, quer dizer, desde 13 anos que meu pai já falava isso, eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus também, porque eu fui bem orientado na época. Pois é, o HIV veio aparecer, na verdade, 3 anos depois, em 81, nos Estados Unidos. Isso aí. Até 81, o grande pânico dos meninos, também das mocinhas, mas principalmente dos meninos, era a tal da gonorreia. Isso aí. E eu me recordo que o papai dizia, olha só, saiu pus, não tem jeito, vai ter que dar uma martelada. Então era o quê? Isso aí eu não lembro, não. Usa o preservativo, não. É a forma que eu digo italiana de criar terror. Tipo, imagina, você ficava imaginando o ideário de um menino de 13, 14 anos que quer levar uma martelada no dito cujo, pelo amor de Deus. Ele falava Na verdade, comigo. família Tupi, a gente tem antibióticos adequados que a gente pode fazer para o tratamento dessas infecções com 100% de sucesso na taxa de cura. Mas se a gente não tratar, Célia, pode dar complicação, né? Essa é a grande preocupação, principalmente para as mulheres. Por quê? Uma vez que a mulher apresenta
a gonorreia ou a clamídia, a infecção por clamídia, na vagina, naquela entrada do colo uterino, não tratando ou tratando de uma maneira incorreta, a infecção ascende para o interior do útero, para as trompas e pode causar infertilidade nessa mulher. Então, a obstrução pode causar danos no sentido dessa mulher poder engravidar. Isso pode acontecer, por exemplo, uma infecção na adolescência e a consequência dessa infecção maltratada ocorrer lá pelos 25, 30 anos, quando ela quiser engravidar. Um outro detalhe importante que, Silvio, recai na questão clínica. A gonorreia, quando não tratada, eu vi um caso há muitos anos atrás que foi marcante. Uma paciente com artrite no joelho, mas uma artrite bem... Diagnóstico diferencial com a gota, que aliás a gente vai falar semana que vem. Você ia perguntar, já estou adiantando. Mas muito vermelho, é difícil o diagnóstico. Inchado, exatamente igual a gota. E era causado por uma gonorreia maltratada, porque via sanguínea a infecção pode ir para outros locais. O que caracteriza a chamada artrite gonocócica é que ela afeta apenas uma articulação, é um processo inflamatório de uma única articulação. Aquela junta pode ser do joelho, pode ser do tornozelo, pode ser do punho. Extremamente inchado, os casos que eu vi, curiosamente, todos no joelho. Não sei porquê, mas pode dar em qualquer uma. A gente faz a punção, a artrocentese, tira esse líquido do joelho, é um líquido purulento que sai, encaminhamos ao laboratório e lá ele identifica a Neisseria gonorreae, permitindo que a gente faça o diagnóstico da artrite gonocócica. O tratamento vai ser um pouco mais prolongado do que seria na gonorreia uretral, uretrite gonocócica, por um pouco mais de tempo e cura. Se não fizer esse diagnóstico, destrói a junta, o indivíduo pode ficar até mutilado ali naquela junta. Eu não sabia disso não, achei que era só no dito cujo lá. Serviço de Saúde ensina muita coisa, inclusive que o uso do preservativo, que é uma medida simples, pode evitar transtornos como esses, que a doutora Célia acabou de falar, a dificuldade que a mulher pode ter futuramente de ter um filho, ou um dano a uma junta do corpo que vai levar a uma incapacidade irreversível. Se bem que hoje, com a tecnologia, a gente já tem juntas artificiais, tira aquela que apodreceu, coloca uma nova, mas fica meio Robocop. Então, podendo usar uma capinha, como diz o Ivan, resolve tudo. É isso aí. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um beijão, né? Ela tá mandando beijo pra gente, doutora Ana Queiroz, grande psicóloga, vira e mexe, participa com a gente aqui do Rádio Serviço Saúde também. Doutora Ana, um beijão, bom domingo. Qualquer dessa, vamos combinar um tema aqui para trazer, doutora Ana. O próximo domingo, se Deus permitir, nós iremos falar sobre gota. No outro, eu vou ter o privilégio de passar, ela vai ficar braba comigo, mas paciência. Ela foi aprovada no concurso para médico da UERJ, a doutora Bruna, que já veio aqui algumas vezes, e ela tem um tema que é muito caro a ela, que é a asma brônquica, e que eu tenho certeza que interessa a toda a família Tupi. Nesse mês agora mais frio, a asma é sempre uma coisa importante falar. Eu vou trazer a Bruninha, médica da UERJ, para vir aqui falar sobre esse tema. E no outro a gente tem uma folga, e aí vocês têm uma folga para pensar o que a gente vai fazer, encontrar um tema que a gente possa trazer Celinha e Ana aqui. Isso, tem muitos. Então tá ok, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez muito obrigado pela participação. Doutora Célia Regina, obrigado também. Domingo abençoado para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um domingo abençoado, uma semana abençoada, e torcida tricolor, sábado que vem, quem puder. Eu acho que os ingressos estão todos esgotados. Mas o Fred merece todo o respeito, todo o carinho. Uma semana abençoada. Obrigado, Heleno, pelo carinho. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, doutora Célia. Beijo, Heleno, beijo, Regina, Silvia, família Tupi, excelente domingo, e a prevenção é primordial. Um abraço. E agradecer a Regina, a jujuba sem açúcar que ela dá pra mim, que me ajuda a concentrar quando eu tô estudando, e os meus pets adoram. 11h47. Show do Heleno.